Audiobook. Livro Terra, Chaves Pleiadianas para a Biblioteca Viva, por Bárbara Marciniak, com Karen Marciniak e Tera Thomas. Capítulo 1. O jogo, os códigos e os números mestres. Tudo o que fazemos é criar imagens a partir das quais vocês possam evoluir. Saudações, queridos amigos. Estamos aqui. É nossa intenção assisti-los na criação de uma nova visão. Uma visão que os inspira a viver no planeta Terra e a amá-lo. Como uma joia inestimável enterrada em grossas camadas de solo e pedra, a terra irradia sua beleza brilhante para as cavernas do espaço e do tempo. Como um valor que ainda vai ser percebido e descoberto, ela pacientemente espera sua coroação por seus súditos. Ela cria e sustenta os seres humanos, e sem ela, como sabem, vocês não existiriam. Pedimos-lhes, como pesquisadores das grandes histórias, que proclamem fidelidade à Terra. Empenhem-se na transformação de si mesmos, que é a jornada através da luz e das trevas, e honrem o papel significativo da Terra no estabelecimento da liberdade humana. Como filamentos, desemaranhem-se para revelar a herança celestial que possuem. Não caiam na armadilha de um glamour dos céus, pois vocês também são uma estrela, refletindo e irradiando luz para mundos que buscam soluções para suas próprias criações. A tarefa de vocês, neste ponto do tempo, é ativar a biblioteca viva da Terra. Restituir a Terra e a versão humana de vida à vanguarda da criação. Esta é a jornada em que se encontram. Há muitas versões de realidade, cada uma viável com seu próprio propósito e significado. Tempo, espaço e a existência de mundos são amorfos, apenas tão reais quanto a atenção que colocam neles. Há muitas terras a serem escolhidas, muitas linhas de tempo a partir de histórias que foram esquecidas ou, talvez, propositadamente desviadas da consciência e do desenvolvimento humanos. Pedimos a cada um de vocês que abra a mente e o coração para dentro do corpo humano e da própria Terra. Repousem as respostas aos grandes mistérios que procuram. Embora possa parecer que existimos fora, como uma reunião de energias pleiadianas chamando vocês do futuro, também existimos dentro de vocês. Somos os seus ancestrais, existindo tanto dentro como fora de vocês. Nós somos vocês, nas espirais douradas do tempo, repetindo em ciclos as épocas de existência, chamando-os para que reconsiderem tudo o que pensaram ser sagrado. Pedimos-lhes que reavaliem o propósito de suas próprias vidas, redefinam as forças que os regem, ressuscitem os códigos de consciência estocados dentro de seu próprio ser. É tempo de reivindicarem o conhecimento que possuem como criadores através do pensamento, de relembrarem o propósito da biblioteca viva da Terra, de restabelecerem a beleza através do valor da vida e de se lembrarem quem vocês são. Viajem conosco agora
através dos mistérios deste mundo. Imaginem-se numa excursão através da imagem do 12 e deixem que o conceito do 12 penetre em suas mentes. O material contido neste livro tem o propósito de descodificar vocês através do próprio sistema que os estrutura e define, o 12. Imaginem-se experimentando os símbolos numéricos de 1 a 12, assim como nos 12 meses do calendário, os 12 movimentos através dos signos do zodíaco ou as 12 horas do relógio. E então, acrescentem a estes símbolos sua própria avenida de 12 pistas. Imaginem-se tendo 12 fitas de DNA e que elas se ativam e conectam com os seus 12 chakras, que são portais energéticos, através dos quais vocês acessam sua herança espiritual. Eis aqui uma chave. O desafio de vocês é conhecer a si mesmos através da própria imaginação, acessando as suas redes internas e seus informes de realidade, que são invisíveis aos olhos humanos. Em busca do próprio espírito, irão talvez considerar muitas coisas novas para proporcionar a este mundo atual uma visão maior. Estamos aqui para o jogo, os códigos e os números mestres. Faz parte de nosso karma lidar com a Terra nesta época, pois o que colocamos em movimento é uma tarefa que nos compete. Nossos ancestrais criaram eventos que atualmente reprimem nosso desenvolvimento nas Pleiades, e como pleiadianos, estamos procurando descobrir as soluções para este grande dilema, uma situação que vocês compartilham conosco. Nossa civilização, num futuro em relação a onde vocês se encontram, está em perigo. Assim, fomos impulsionados a empreender uma jornada para encontrar a solução para aquilo que vem nos perseguindo. Estamos no futuro de vocês e para descobrir o que está acontecendo, fomos antes para o nosso futuro, para encontrar nossos mestres, os guardiões da existência, que também podem ser chamados de guardiões do tempo. Depois que eles nos ensinaram a atravessar os vários setores do tempo, empreendemos a jornada de volta ao passado, para descobrir onde os acontecimentos estavam estocados e trancados. Examinamos onde fermentavam as tormentas que estavam afetando o nosso passado, pois estávamos visualizando-o a partir do futuro, de nosso futuro, e como o vemos a partir do agora, do momento da realidade de vocês. Nossos ancestrais vieram de um universo que já tinha completado a si mesmo e compreendiam universalmente que ele era o Criador primordial, como a jornada do Criador primordial no tempo. Vieram de um universo que tinha descoberto sua essência, criatividade. Pela descoberta dessa essência, verificaram que eram os criadores. Vieram para as Pleiades porque este sistema estelar algum dia seria capaz de ajudar vocês num tempo bastante desafiador, um tempo em que vocês estariam prontos para se religarem com o Criador primordial. Nossos ancestrais eram alguns dos planejadores originais da Terra, orquestradores que semeavam mundos e civilizações com luz e informação, através da criatividade e do amor.
Nossos ancestrais são também ancestrais de vocês. Eles cederam seu DNA aos planejadores originais e este DNA tornou-se parte do DNA da espécie humana. O plano era criar um centro de troca intergaláctica de informações dentro deste planeta, a Terra. Foi um plano extraordinário, envolvendo um local lindo, pois a Terra situa-se na orla de um sistema galáctico e é facilmente alcançada a partir de outras galáxias. A Terra encontra-se próxima de muitos portais, as rodovias que existem para que as energias viajem através dessa zona espacial. Houve muita correria para trazer representantes individuais de todas as galáxias para a Terra, de modo que pudessem ter suas imagens aqui neste planeta. Alguns dos encarregados, chamados deuses criadores, eram mestres geneticistas. Eram capazes de criar, descobrir e ligar moléculas, codificando-as com identidade, frequência e cargas elétricas para criar vida. Muitas civilizações sencientes forneceram seu DNA de boa vontade para terem uma cópia de sua linhagem e código genético neste planeta. Os mestres geneticistas projetaram variedades de espécies, algumas humanas, outras animais, jogando com as variedades de DNA cedidas por civilizações sencientes para compor este centro de troca de informações, este centro de luz. O projeto para a Terra era grandioso. Uma vez que estes deuses criadores não existiam no tempo, como vocês o conhecem, algumas centenas de milhares de anos ou 1 milhão de anos, nos termos deles, não eram nada. Houve outras espécies humanas que se assemelhavam a vocês, cujo DNA encontrava-se intacto em uma determinada época e que desenvolveram civilizações altamente evoluídas neste planeta. Elas existiram há muito tempo, há mais de 500 mil de anos. Não estamos falando das civilizações que vocês conhecem, como Lemúria ou Atlântida, cujas épocas referem-se a um tempo que chamamos de humano moderno. Estamos nos referindo a civilizações antigas, como aquelas enterradas sob as calotas polares de seu longínquo continente, situado ao sul do planeta, a Antártica, ou sob camadas de areia do deserto de Gobi, na Mongólia. As energias que vocês chamaram de deuses criaram tudo neste planeta e colocaram uma grande inteligência em todas as suas criações. Há consciência em tudo o que existe sobre a Terra, até nas moléculas das pontas dos dedos do homem, e tudo foi feito para trabalhar em conjunto. A consciência se comunica continuamente através de vibrações e frequências eletromagnéticas. Tais frequências se conectam e investem cooperativamente no trabalho conjunto, de modo que cada uma beneficia o todo. A dificuldade da Terra neste tempo é que os humanos acreditam-se isolados de toda a energia que está aqui para trabalhar conjuntamente. A crença comum em partes isoladas impede vocês de ver e ter acesso à totalidade da existência. É nossa intenção assistir os humanos para que cheguem a uma compreensão maior dos experimentos pleiadianos que influenciaram a Terra. Durante tempos de caos e confusão, tempos em que a espécie humana foi suprimida, várias facções provenientes de nosso sistema natal
vieram para diferentes localidades deste planeta e fizeram aberturas muito sutis. Trabalharam com pequenos conjuntos de consciências para deixar um vislumbre de energia sobre o planeta, pois muitos no cosmo sabiam que a Terra estava rumando para uma tremenda calamidade e uma grande supressão. A Terra encontra-se em terríveis dificuldades nesse momento. Não há dúvidas a esse respeito. Contudo, uma grande oportunidade repousa nesse estado de confusão. Cada um de vocês recebeu um tapinha no ombro para responder a um chamado. Muitos são assim chamados, mas poucos estão dispostos a seguir em direção ao desconhecido e sentir-se à vontade como renegados, prontos para alguma coisa que talvez as multidões não apoiem. Aplaudimos as intenções que têm e respeitamos cada um de vocês por decidirem por si próprios ir em busca do desconhecido. Respeitamos vocês por estarem dispostos a olhar para as porções de si mesmo, homens e mulheres que para todos os propósitos práticos absolutamente não compreenderam. Estamos muito satisfeitos com o fato de desejarem explorar uma possibilidade diferente, bem como embelezar e enriquecer aquilo que já tem. É hora de cada um ser observado à sua própria maneira, de ampliar energias conforme passam através de vocês e de colocar tais energias à disposição de milhares de outros, enquanto vocês casualmente puxam raios de luz para os próprios corpos e sobre a Terra. Sempre gostamos de rir e de passar horas alegres, e através dessa abordagem brincalhona, descobrimos o que talvez esteja impedindo cada um de vocês de seguir em frente. Há famílias de consciências que se agrupam, baseadas na evolução, na intenção e num plano particular. A família da luz, a qual vocês pertencem, vem de uma tal linhagem de consciência. Quem é luz? Quem possui luz? O que está além da luz? Sintam isso por alguns momentos e percebam que em suas mentes humanas vocês sempre criam um mito, uma pequena história ou um conto de fadas sobre o que acham que está acontecendo no cosmo. A versão de vocês é minúscula à luz do que existe. Assim, estamos pedindo a vocês para considerarem mudanças colossais em suas próprias histórias e imaginarem versões maiores de existência. A família da luz é uma reunião de entidades codificadas para trazer informação a este planeta. O código encontra-se dentro de cada indivíduo. Uma vez que vocês sejam capazes de questionar e ver além da interpretação corrente da realidade, serão levados a criar formas-pensamento que acendam os códigos nos outros. Somos um grupo de energias dando ignição aos códigos humanos de consciência num certo ponto de desenvolvimento planetário. Este processo evoluirá com a evolução de vocês e haverá uma tremenda quantidade de instruções envolvendo mestres incontáveis que emergirão para lhes dar assistência. A família da luz é vasta. Seus membros concentram-se onde quer que informações necessitem ser divulgadas. São como forças especiais renegadas, chamadas em uma emergência. Os membros da família da luz são capazes de integrar e sobreviver à mudança de realidade sem destruir os corpos ou as forças vitais que ocupam.
Como membros da família da luz, a habilidade de mudar a realidade é inata em vocês. É preciso que criem o sistema de crenças por meio do qual possam fazer isso, porque a mente de vocês está estruturada para evoluir e formar a própria experiência baseada naquilo que ordenem, não importando de qual paradigma, plataforma vocês tenham surgido. A família da luz age como um fator estabilizador para mudanças dimensionais, e seus membros servem como transportadores de uma frequência que está sendo utilizada para despertar muitos. Alguns de vocês ficarão assustados com as possibilidades, e isso está certo. Cada um de vocês acolherá o novo conhecimento e as mudanças de acordo com a própria capacidade. Vocês estão codificados com essa possibilidade e decidir realizar ou não a mudança fica a cargo do livre-arbítrio que possuem. Achar que podem ou não fazê-lo baseia-se em sua livre escolha. O processo de iniciação que está ocorrendo na Terra, em muitas escolas de mistério nos últimos milhares de anos, exemplifica nosso ponto. Membros da família da luz atravessaram as leis da realidade tridimensional, passando para uma outra dimensão, por assim dizer, desvendando os códigos dentro de si mesmos. Muitos de vocês podem ter a sensação de que fizeram isso antes. Fizeram. Esta é a memória multidimensional de quando foram para outros sistemas e fizeram a mesma coisa. É um processo bastante familiar, porque caracteristicamente, como membros da família da luz, isso é o que vocês fazem. Vocês informam sistemas. Vão e reconstroem realidades e são peritos nisso. Vocês perderam a memória deste processo, porque vieram aqui para operar sob as mesmas leis que as outras pessoas. Portanto, vieram como humanos, com sua memória completamente apagada. Sabiam, antes de chegarem, que a perda de memória fazia parte do processo e escolheram especificamente o momento do tempo e a ascendência que lhes daria a melhor conexão para, energética e geneticamente, alcançarem o propósito almejado. Quando encarnaram no plano terrestre, receberam certos pares de genes recessivos portadores de códigos de luz, que lhes deram a melhor oportunidade para desenvolverem habilidades intuitivas e psíquicas. Além disso, esses genes possuíam alguma memória que separava vocês dos outros, muito embora não pudessem especificar isso. Com esses poderes e talentos, é sua tarefa construir a própria vida e permitir que o momentum os leve a algo diferente da maioria dos humanos. Enquanto uma ampla mutação ocorre dentro dos humanos, também estimulada do exterior por aqueles que os estão assistindo nesse desenvolvimento genético, vocês precisam agir e integrar aquilo que está despertando em seu próprio interior. Deixem-nos aqui guiá-los a um cenário. Imaginem-se como um membro da família da luz, não se assemelhando absolutamente àquilo que são agora. Acessem sua identidade cósmica. Vocês estão numa sala de aula e um instrutor fala, fornecendo os pontos mais importantes da designação de retornarem à Terra, para tornarem-se parte do sistema, de modo a transformá-lo.
vocês estão no auge de sua profissão. Creem ser impecáveis, demolidores de sistemas. Nesta classe, vocês estão de muito bom humor, porque o professor está explicando algo. Quando descerem à terra, acreditem ou não, precisarão de nós para lhes dar instruções, porque não vão se lembrar de nada. E todos vocês, demolidores de sistemas, riem, porque sabem que por mais sabidos que sejam agora, uma vez submersos, não se lembrarão desta sala de aula. O professor diz: vejam isto, nós lhes mostraremos imagens. Vejam, estamos chegando através de um veículo e vocês, em seus disfarces humanos, agem como se não soubessem o que está acontecendo. Isso faz parte de sua designação. Vocês foram instruídos a respeito de tudo isso, compreendem? Nessa sala de aula, foram codificados para responderem a nós, como pleiadianos e a muitos outros. Conforme se abrem para a sua própria identidade maior, sejam receptivos e estejam dispostos a ir além das próprias fronteiras, porque é para isso que estamos nos empenhando. Pretendemos implantar novas imagens em suas mentes, para levá-los mais longe. Não importa como fazemos isso, não importa se é verdade. O que importa simplesmente é que criamos novas imagens para vocês. Um dia vocês encontrarão um encaixe por si mesmos, e então compreenderão atrás do que nós estivemos todo esse tempo. Compreenderão que algumas vezes inventamos completamente as coisas para disparar algo no interior de vocês, a fim de que cresçam como seres humanos. Somos professores muito engenhosos. É tempo de assumirem o compromisso de criar alegria, criatividade e amor por si mesmos. Somente então beneficiarão os outros, pois, se não evoluírem, não servirão aos outros. Ao se tornarem exemplos vivos, por seguirem o que está em seus corações, mostrarão o caminho para que outros sigam com coragem o que está no coração deles. Não estamos aqui porque não temos nada mais para fazer. Estamos aqui para assistir o processo de transformação que está agora começando a borbulhar e a criar vapor neste planeta. Nos últimos anos, multidões despertaram, relembrando um grandioso e significativo propósito de vida. Se neste momento vocês soubessem tanto quanto sabe o seu eu superior, estariam muito impacientes com essa designação. Ela envolve a encarnação como humanos, pensando que são humanos, evoluindo para algo mais do que um humano, e então a percepção de que eram mais do que humanos em primeiro lugar. Embora isso possa parecer um retrocesso, é necessário para que atravessem a evolução da própria consciência como seres humanos. A transformação exige um despertar em massa, impelindo-os a uma evolução consciente como forma de vida. Este processo envolve escolha como uma chave. Vocês estão realizando-a passo a passo, e outros os verão fazendo isso e terão a coragem de segui-los. Os humanos são considerados por alguns nesse universo como inestimáveis, embora na realidade vocês mesmos não tenham ideia do valor armazenado no corpo humano.
O corpo humano é a coisa mais valiosa que possuirão e encontrarão. Vocês são inestimáveis. Há muito tempo existem batalhas por causa da Terra, e como resultado, vocês foram propositadamente impedidos de descobrir a riqueza dos dados armazenados em seu próprio interior, por forças limitantes ou controladoras. Foi-lhes ensinado propositadamente que são insignificantes e não têm valor, para que outras formas de inteligência não venham penetrar vocês. Aqueles que os controlam não podem retirar as fórmulas de dentro do corpo humano, de modo que mantém vocês escondidos, de quarentena e isolados. Assim, outros que necessitam daquilo que os humanos possuem não podem chegar a vocês, a quem foi ensinada a dança da ausência de poder, que como espécie vocês coreografam.